Nesse vídeo aqui eu vou reproduzir esse tutorial aqui, que basicamente é um wallpaper de vaca, que é feito no Procreator. E eu vou fazer no Ibis Paint X e vou mostrar como vocês conseguem fazer. Ficou bem legal o resultado, eu já adianto pra vocês. Se vocês quiserem mais tutoriais assim, se inscreva no canal e deixa seu like e bora começar. Lembrando que na descrição tem o curso de Ibis Paint completo, então tá aqui pra vocês conferir. Vamos começar com esse papel que é o 3x4. Depois que a gente fez isso, a gente vai na última função, que é o tela, e depois a gente vai rodar para ele ficar reto. Sem ser a primeira opção de girar, é a segunda opção. Ficou assim, ele ficou do tamanho de uma folha 4. Depois disso, a gente vai pegar o pincel, que é o pincel caneta de feltro. E com o pincel caneta de feltro, a gente vai fazer essas manchinhas da vaca, digamos assim. Vai ser nos 4 cantos, tá? Não vamos fazer mais, vamos seguir bem a vibe do tutorial. A borda, né, do caneta de feltro, ele é uma borda acabadinha. E lá a gente via que ele tinha um efeito como se fosse de giz. Então, esse acabamento eu vou fazer com outro pincel. Então, de início, eu vou fazer assim, do jeito que vocês estão vendo. Então, fiz essa parte aqui malhadinha, digamos assim, né? Depois eu venho com o balde de tinta e vou preenchendo. Já temos a base aí do nosso wallpaper de vaca, digamos. E agora a gente vai fazer as partes, os detalhes. Eu vou vir pegando essa régua, que é a segunda régua circular. Tem a primeira, que ela é redonda, não tem como moldar. E tem essa segunda, que tem como você moldar a altura e a largura. A gente vai usar esse, e aí eu vou esticar um pouquinho, assim, e deixar centralizado. E esse vai ser o nariz da nossa vaca. Eu vou pegar um tom de vermelho, um vermelho mais puxado assim pro branquinho, sabe? Eu tentei o rosa, mas o rosa não ficou legal. Eu achei que não tinha muito a ver com o tutorial, a cor que foi usada. Então, é um vermelho puxado ali, ó, pra cima, tá vendo? E aí, vai ser essa cor. Eu fiz no olho, então eu expliquei, assim, que é mais ou menos um rosa puxado pro branco, que fica ali no meio termo, entre... É um vermelho puxado pro branco, eu quero dizer. Que ele fica ali no meio termo. Fiz o nariz, depois disso eu venho com preto, ainda com a caneta de feltro. Vou deixar o pincel do tamanho que eu quero o olhinho. E aí eu vou fazer 2 bolinhas. Cliquei de um lado, cliquei do outro, achei que tava um pouquinho torto. Aí eu fiz de novo. Esse aqui eu achei que tava um pouquinho torto, mas ficou fofo. Aí esse aqui ficou do jeito que eu queria. Eu achei, consegui uma simetria. Mas se você quiser muito perfeito, você pode fazer com régua. Mas eu acho que não tem necessidade. Depois disso, eu faço 2 risquinhos aqui no nariz, né? No centro do nariz, pra fazer as entradinhas. E aí, foi uma parte que eu sou um pouquinho detalhista, né? Aí eu fiz, aí da segunda vez já ficou mais do jeitinho que eu queria, sabe? Depois que eu fiz isso, gente, eu venho e com a cor que eu peguei pra fazer o nariz, eu vou fazer 3 risquinhos. Esse risquinho ficou muito pra baixo, não gostei. Aí eu apaguei, aí eu fiz 3 risquinhos e ficou perfeito. Foi do jeitinho que eu queria. Só que do outro lado eu fui refazer e não ficou igual. Aí eu fiquei, não ia ficar legal, sabe? Diferente. Tipo, ó, por exemplo, esse ficou legalzinho, mas quando você olha tá totalmente diferente. Aí fica muita diferença de um lado pro outro, eu não queria. Aí eu peguei o laço, que é a terceira função do Ibis Paint. Peguei, rodeei só a parte aqui onde eu queria clonar. Fui na parte de camada e clonei. Aí ele vai clonar só a parte que eu selecionei. Aí eu inverti. Além disso, né, eu inverti pro outro lado. E aí depois de ter invertido, ele já ficou na posição. Aí eu só desativei o laço e ficou ok. Depois que eu fiz isso, eu comecei a caçar um pincel que tinha a ver, sabe? Eu tentei o aquarela, não ficou bom. Eu tentei vários pincel de água, também não. Esse guache, mas as cores sempre ficava pra cinza. Mesmo estando preto, ele não pigmentava preto, ele pigmentava como se fosse cinza. Aí eu não tava gostando. Aí, por fim, eu fiquei com o pincel lápis de cor. Pra mim foi o que mais ficou parecido, então eu peguei ele, deixei o pincel pequeno, assim ele ficou em 21.0. E aí eu fui fazendo todo esse contorno pra dar esse efeito que tinha lá no Procreator que ele estava fazendo. Porque ele não tinha esse acabamento todo fechadinho, sabe? Ele tinha um acabamento mais, digamos assim, mais genérico. Ai, não é genérico.
É um acabamento como se fosse de giz de cera, sabe? E aí foi o que eu aderi, sabe? Eu dei uma acelerada pra vocês verem, mas a gente não vai pular pra vocês verem que eu vou acrescentar em tudo ele. E aí, porque eu realmente acho que é uma parte bem importante, sabe? Porque é esse efeito que vai dar total diferença. Se vocês pegar o vídeo e voltar, quando eu fiz todo ele acabadinho, sem esse acabamento e ele com o acabamento, realmente faz diferença. Mas se você não quiser, se você quiser sem acabamento, você pode deixar só com caneta de feltro. Se vocês gostarem desse tipo de tutorial, eu posso trazer outro tutorial ensinando vocês a fazer pelo menos 3 desse estilo com tipos de animais diferentes. Eu acho bem interessante. Aí eu vou usar a mesma técnica, só que fazendo de outros animais. Olha que legal, porque de vaquinha é fofo, mas dá pra fazer também de outros animais, sabe? Por isso que eu trago esses tutoriais. Eu pego tutoriais de Procreate do TikTok e trago aqui pra vocês na versão de Ibispaint. Que o Ibispaint é mais acessível, é gratuito, você assiste propaganda, você consegue ter acesso, sabe? Então, é mais com relação a isso. Depois que eu fiz isso, pessoal, eu simplesmente vou moldando tudinho, como eu falei pra vocês. Essa parte aqui do nariz também eu fiquei em dúvida se eu fazia ou não, mas, gente, eu não sei dizer pra vocês o que acontece. Eu sei que eu, pelo menos, achei que ele dá um acabamento muito melhor, fica mais fofo, não sei dizer pra vocês, com esse tipo de acabamento aqui, sabe? As partes que foram mais difíceis foi o olho, que é redondo, né? Aí tem que fazer de um jeito, eu não usei régua, eu fiz manualmente mesmo, porque é isso que eu queria falar pra vocês. Parece que se você faz manualmente, ele tem oscilações, né? Porque não é feito na régua, então ele não fica 100% perfeito. E parece que é esse efeitinho que não é o 100% perfeito que faz ele ficar fofo. Eu não sei, esse acabamento ele dá um ar, sei lá, parece pelinhos, né? Assim, fica uma coisa fofa. Então, dá pra fazer sem esse efeito? Dá pra fazer. Mas eu não indico. Então, vamos repaginar aqui enquanto eu tô falando pra vocês. Eu usei o caneta de feltro, que é o quarto pincel, se eu não me engano, do Ibispaint. Pra fazer esse acabamento aqui, eu tô usando o lápis de cor. Depois que eu usar o lápis de cor, eu faço nessas duas versões. Para fazer esses dois risquinhos de um lado e de outro ficar simétrico, eu usei o laço. E agora eu vou mostrar o resultado final. E aí ficou esse o resultado. Olha o acabamento, gente. Ele fica muito bonitinho quando é esse acabamento. As pintas não precisam, essas manchas pretas não precisa ser simétrico. Pode fazer conforme o que vocês querem, sabe? Não precisa ser certinho. E esse aqui foi o resultado. Tem link de Ibispaint aqui, que é o curso para vocês aprenderem a usar do começo ao fim, com tutoriais exclusivos. E até o próximo vídeo.